Em nome da presidente do Cindy Lojas, Márcia Costa, damos boas-vindas a todos. Gostaríamos novamente de agradecer às empresas patrocinadoras deste evento, Círculo Saúde e Sicredi Pioneira. Cuidar da sua saúde vai muito além da consulta, do diagnóstico, do tratamento. Cuidar de você é nos emocionarmos juntos, é escutarmos uns aos outros, é estarmos conectados onde você estiver. É criarmos uma relação de confiança, é contarmos sempre que precisarmos. A saúde nos mantém lado a lado, o cuidado nos torna parte do todo. Círculo Saúde. O bem-estar nos aproxima. Curioso as pessoas ficarem tão encantadas com a tecnologia. A tecnologia que deveria ficar encantada com as pessoas. O ser humano é extraordinário. Descobrimos a gravidade, ao mesmo tempo, realizamos proezas que nos fazem duvidar de sua existência. Fomos à Lua, chegamos a Marte. E todo dia vamos a um lugar ainda mais surpreendente. O lugar do outro. Não estamos negando a tecnologia, mas o que nos encanta mesmo são as pessoas. A gente usa a inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Investimos em tecnologia de ponta, mas investimos em simpatia de ponta também. Tratar as pessoas com carinho nunca será obsoleto. Sicredi é ter com quem contar. Também gostaríamos de agradecer o apoio do Lab da FEComércio, o qual convidamos a todos para fazer um tour virtual. Convido para as boas-vindas a presidente Márcia Costa. Bom dia, que bom ver essa casa cheia aqui de novo. Gente, o Café com Ideias ele foi montado para que a gente tenha novas experiências e principalmente que vocês saiam daqui com novas ideias. Que esse momento de network, de troca que nós temos aqui, que vocês possam sair daqui com ideias reais para os negócios de vocês. Então, eu tenho certeza que hoje, com tantas ideias, né, tive a oportunidade de ouvi o Gelson em Gramado essa semana e tenho certeza que a gente vai poder projetar boas ideias para os nossos negócios aqui. Então, sem mais, né, vamos passar logo a palavra para ele. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje e que realmente a gente possa fazer uma diferença nos nossos negócios com as ideias que vocês vão sair daqui hoje. Obrigada. Antes, então, de chamarmos o Gelson, só vamos ter, então, o nosso espaço Conecta Cindy Lojas, que é um espaço qual foi criado, né, estamos no nosso segundo ano de projeto, que tem o objetivo de conectar as empresas associadas, ofertando desconto, né, aos seus colegas comerciantes. E hoje gostaríamos, então, de apresentar a Experience Turismo. Convido, então, a Bianca e a Isis para falar um pouquinho da Experience para vocês. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui. Eu e a Bianca fazemos parte do Departamento de Comunicação do Cindy Lojas Caxias. E o nome Experienze é italiano de experiências. Então, a gente ensina as pessoas a falar o nome Experienze, que parla com a mano. Então, a gente ensina assim para o pessoal poder gravar e fixar, porque justamente a ideia é... Nós somos um birô de turismo de experiências regional aqui na Serra Gaúcha.
nós fazemos diversos roteiros. A gente colocou para vocês aqui conhecerem um pouquinho do nosso trabalho, então, os flyers dos passeios, das viagens que a gente faz. E aí vou deixar a Bianca também falar um pouquinho. Bom dia a todos. É sempre um privilégio fazer parte do café. Então, quando a Isis e eu começamos, a gente pensou em justamente fazer isso, levar essa alegria, essa experiência diferente. Então, o nosso passeio ele é sempre muito encantador por isso. A gente costuma dizer que não é para onde a gente vai, mas sim com quem a gente vai. Porque a gente já pode conhecer o local. Por exemplo, o pessoal vai com a gente para Antônio Prado no domingo, né? No sábado e volta no domingo. O pessoal conhece Antônio Prado, sim, mas a gente vai mostrar de uma forma diferente. Inclusive, eu vou vestida de nona, né? Um trabalho que eu faço, eu vou vestida da minha avó. E eu encarno esse personagem, então a gente se diverte muito, né? Coloca peito, coloca a bunda. Não precise, tá, gente? Mas a gente faz isso. Então, eu sou de turismo formada, estou numa graduação agora de turismo de novo, fiz hotelaria quando era jovem, sou comerciante há 38 anos, né? Por isso pertenço a essa casa, ao Cindy Lojas. E agora, então, há 6 anos, a Isis e eu estamos neste trajeto. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão lembrando daquela tia que não tem com quem sair, da mãe, do pai da mãe e tal. Então, assim, é um local onde eles são sempre muito bem abraçados. Para quem está sozinho e não tem amigos ou não tem companhia, a gente faz essa pessoa se enturmar, a gente já tem gente que viaja junto, especialmente para isso, para se conectar com outras pessoas. Então, é muito válido, a gente tem o nosso trabalho também fora isso, mas é uma experiência que vale a pena. E tem muita gente aqui que já me prometeu, né, que eu estou vendo aqui as caras, e não foi, né? Então, vamos lá, vamos se divertir e vamos levar a vida. Sigam a gente, então, nas redes sociais, Experiência Turismo, né, que é assim que a gente fala. E a gente tem o site também, mais informações, é só chamar a gente que a gente responde tudo. Eu vou só complementar, então, aqui, como a gente tem vários empresários, a gente também faz experiências corporativas. Então, tipo assim, ó, se vocês já estão cansados da janta da firma do fim do ano, lembrem da gente para a gente poder montar uns dias de passeio para vocês, enfim, ou premiações, né, dos colaboradores nas suas empresas, para ter realmente uma experiência diferente, né? Então, a gente deixa aí à disposição o Instagram, o @experienziturismo, e o nosso site também, experienziturismo.com.br. Lembrando também que a gente está lutando pelo turismo de Caxias, a gente estava conversando agora com a Hilda também, eu faço parte do Contura há muitos anos, e a gente vem lutando para que a gente tenha um turismo melhor. E, nesse receptivo, a gente está trabalhando uma das nossas bases, que sempre foi uma coisa que a gente quis muito, que é o comércio de compras, né? Então, a gente já colocou até um dia de compras em Caxias como sendo um diferencial. Então, para que isso também ajude. E vamos parar que Caxias não tem nada para fazer, que é o mote do nosso secretário, e vamos trabalhar isso juntos, porque quando o turismo vem, gente, o dinheiro fica aqui. Então, a gente precisa, essa também é uma base da Márcia, né, Márcia? A gente sempre discutiu isso a vida inteira aqui no sindicato, que a gente precisa reativar esse turismo. O turismo de compras mexe com toda a nossa categoria. Tá, gente? Então, vamos pensar sempre nisso, e a gente está trabalhando para ter um receptivo muito bom em Caxias, juntamente com o secretário. A gente levou agora um material bem grande para o Uruguai, então a gente espera que comece a ter retornos um tempo relativamente bom para esse ano ou para o ano que vem. Então, a gente vai passar a trabalhar isso na mente das pessoas. O turismo faz bem, a gente tem coisas para fazer, e se a gente fomentar isso, vocês junto com a gente vai chegar lá, graças a Deus, rapidinho. E qual que é o desconto para associado, Gurias? A gente tem, então, aqui, para quem é associado ao Cindy Lojas Caxias, um desconto de 10%, então, em qualquer roteiro, né, para poder estar experimentando esses passeios com a gente. Né? E esse desconto, então, ele é válido para pagamentos à vista e para roteiros que são exclusivos da Experiência Turismo. Obrigado. Obrigada, gente. O Espaço Conecta, então, ele também tem, né, esse benefício de você apresentar o seu negócio aos associados do Cindy Lojas. E é incrível porque aqui no palco já passaram diversos membros de departamentos da diretoria, né, Márcia? Mas a ordem é conforme a inscrição, né, lá no site. Então, conforme for passando, você vai ser o próximo a ser chamado à empresa para estar apresentando aqui. E a gente tem muito orgulho de iniciar sempre com quem também faz parte aqui da diretoria do Cindy Lojas e dos departamentos. Agora, em maio, então, passando para o próximo assunto, a gente convida vocês, né, para o Simpósio Estadual do Varejo.
que agora é o SEV, um evento que traz uma imersão em tendências, comportamento e estratégias que devem impactar o varejo nos próximos anos. Então, são 2 dias de programação, dia 14 de maio, com missão empresarial, a Grendene em Farroupilha, e no dia 15 de maio, com 10 horas de conteúdo, lá no Hotel Intercity. E a grande novidade deste ano, que a primeira inscrição é gratuita para o associado. Então, não temos desculpa para tirar um dia para fazer muitas conexões e aprendizado. Vamos estar, então, assistindo o vídeo comercial. O Simpósio Estadual do Varejo agora é o SEV e vai colocar o futuro na vitrine. No palco principal, Cássio Ramos, Diego Frigo, Giane Guerra, Janaína Ortiga, Joy Alano, Ricardo Dini, Xana Sense, Suelen Biasoli e Vanessa Carra. E mais, Palco Arena e Feira de Conexões. Participe do SEV, 14 e 15 de maio, no Intercity. Informações, Cindy Lojas Caxias. Mídia Partner, Grupo RBS. E hoje, então, na nossa pesquisa de satisfação aqui do evento, teremos o sorteio de uma agenda 2026 do Senac. Então, a gente pede para que todos escaneiam o QR Code, escaneie o QR Code, participe da nossa pesquisa de satisfação, que vai auxiliar aí a formatar os próximos eventos, né? E hoje também estamos aí com uma decoração super especial aqui no nosso auditório, das flores, né, do curso de florista que está acontecendo aqui no prédio, que é promovido pelo Senac, né? Então o curso ele vai ainda até a metade de maio, e em maio vocês vão ter lá no simpósio uma amostra, né, do trabalho final dessas alunas, que vão estar expondo então toda a decoração do simpósio vai ser por conta desse curso. Olha que bacana, né? Mais uma ação tri juntos, né, do Cindy Lojas, Sesc e Senac. Estamos juntos aí, mais uma ação, né, Lizzy? Vamos então passar para a nossa palestra do dia, e palestra da manhã com o Gelson Junqueira, que eu peço para subir aqui ao palco. E antes a gente só gostaria então de agradecer a todos que já participaram do nosso ticket solidário do evento, que está então arrecadando hoje produto de limpeza ou R$10 que no final deste evento serão destinados ao Mão Amiga. Vamos passar de imediato aí ao Gelson. Peço que tudo já dê as boas-vindas enquanto eu vou colocando ali a tua apresentação. Bom evento a todos. Tudo bem, obrigado, Cris, presidente, todos que estão presentes aqui. Muito bom dia. Como é que é a experiência em italiano mesmo? Gostei. Todo mundo lá, experiência, sim, né? Experiência, beleza, que legal, que bacana, né? E a gente vai falar muito de experiência hoje, né? Do que a gente viu em Nova York, do que a gente tem acompanhado nas demais feiras aí. Só para ter uma ideia aqui, quem é que trabalha no comércio? Não vou nem perguntar quem é empresário, quem é que trabalha no comércio? Quem é que está representando a empresa? Quem é que é empresário? Vendedor? Achei que todo mundo ia levantar a mão. Achei que todo mundo... Quem é que é vendedor? Ah, agora vocês vieram. Beleza. Tudo bem, vamos lá, gente. Sou Gelson Junqueira, né? Estou atualmente aí como coordenador do Lab Fecomércio. O Cris, né, falou brilhantemente, ele passou o vídeo. Estou no Fecomércio há 9 anos. Né? Hoje, a nossa missão, né, através dos sindicatos, especificamente Cindy Lojas aqui de Caxias, é trazer inovação para o nosso comércio, de bens, serviços e turismo, que representam mais de 70% do PIB do estado do Rio Grande do Sul. E a gente tem uma missão muito nobre, com bastante trabalho. Hoje a Fecomércio representa mais de 500 mil CNPJs no estado. E levar a inovação para essa turma não é fácil. Eu não gosto muito, não sou muito fã assim quando se fala, né? Ah, vamos falar de inovação. Né? Eu gosto mais de falar de negócio mesmo. A gente está aqui para fazer negócio, para que o comércio prospere cada vez mais, e a gente tem um monte de dificuldade. A gente vai falar de NRF, vai falar de tendência, de varejo, vai falar de inteligência artificial também. O que vocês esperam hoje aqui? Quero ver de vocês. Ideias, tendências, beleza? Quem aqui trabalha em loja de rua? Shopping, loja de rua, etc. Joia. Quem acha que a loja de rua vai terminar? Vai acabar? Ninguém acha? Que bom, porque não vai terminar mesmo. Tá? Então, nós tivemos na NRF, a maior feira de varejo mundial, onde a gente tem mais de 1.000 expositores, circulam mais de 50 mil pessoas em Nova York. E a gente foi lá e fez 2 missões, na verdade. Né? Foi um grupo da Fecomércio, onde, primeiramente, a gente visitou algumas lojas, grandes players e lojas pequenas também, e participamos da NRF
que é de 11 a 13 de janeiro. O que a gente viu assim de principal que mais me chamou a atenção? O que eu mais gostei de fazer? Né? Nova York, capital do mundo. Visita em loja foi algo realmente incrível. Né? A gente teve a oportunidade de visitar a Apple em Nova York, loja da Wilson, demais lojas também. Loja de pequeno varejo também a gente visitou. E o que a gente vê assim é muita experiência dentro de loja física. 2021, logo, né, no meio da pandemia, se falou muito em um dos temas da NRF, que só não aconteceu em 2020, perdão, em 2021, a NRF existe há 118 anos, se falava muito que o comércio tradicional ia acabar. Loja física ia morrer, não ia ter mais, ia se trabalhar só no digital. E hoje, os grandes players estão investindo força máxima na loja física, mas com uma tendência bem diferente. A loja física, ela não vai acabar. Isso a gente tem total certeza. O digital não vai acabar. Mas a gente precisa se reinventar na loja física. Semana passada, e ontem, inclusive, na FEComércio Debate, que nós estávamos em Porto Alegre, eu recebi, especificamente ontem, né, a pergunta do secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que me fez a seguinte pergunta. Gelson, qual é a maior dificuldade que tu vê em levar inovação para o comércio? O que vocês acham que é a maior dificuldade? O que é a maior dificuldade para levar inovação para o comércio? Quero ver de vocês. Resistência à mudança, o que mais? Quebra de paradigmas, o que mais? Atendimento limitado, beleza. Custo alto, boa, Carol. A gente, eu não sei quantificar com quantos empresários a gente já falou no estado do Rio Grande do Sul, mas sem dúvida nenhuma é mentalidade. O gaúcho ele é muito bairrista e muito cultural. E a gente precisa entender que a gente está mudando. A gente mudou muito. Ontem eu estava pensando bastante sobre isso ontem de noite, no hotel. Quem aqui tem mais de 35, 40 anos? Eu estou quase lá. Estou quase lá. Quem é que lembra das fitas VHS que a gente locava, né? Quem é que locava, né? Sexta-feira pega 3, tem que devolver só na segunda, né? Rebobinada, bem lembrado, bem lembrado. Quem aqui usou internet de escada? E o pessoal se entregando. Né? Depois da meia-noite, pagava um pulso. E se caísse, nunca mais voltava. Exatamente. Nós somos, vocês, né, no caso, não eu, somos a única geração que viveu essa total transformação. De não se ter nada e hoje se ter tudo. A gente tem tudo nas mãos. Se a gente fosse numa locadora sexta-feira para alocar um filme e não tivesse o filme, o que a gente fazia? Escolheu outro. E estava tudo bem. Quantas vezes eu fui na locadora, não tinha o filme, eu voltava para casa de mão abanando e ó, beleza. O que a gente faz para escolher um filme hoje? Netflix, 2 toques. E se não tiver, a gente já enlouquece. Enlouquece, tá? Trabalhei em telecom durante 15 anos. Peguei toda a migração do TDMA até o 4G. A migração do 5G eu já não peguei mais. E se falava muito o quê, né? Telefone móvel, então a internet ela vai cair, é normal. Se a gente ficar sem o WhatsApp agora, 10 minutos, é o caos, todo mundo pira. Ou seja, a gente mudou, e a gente vem mudando dia a dia. Mas o que a gente ouve muito no empresário do comércio? Minha loja é tradicional. Sempre foi assim. Essa loja era do meu avô, era do meu pai, e hoje eu não vou mudar. Vai continuar assim. A gente ouve isso, tá? Não é achismo nem pesquisa, a gente ouve isso. E acontece, faturamento vem caindo dia após dia. A gente vai ter um ano extremamente difícil. Está tendo um ano extremamente difícil. A gente está quase na metade do ano. O que a gente tem esse ano de dificuldade? Eleição, o que mais? Copa do Mundo, o que mais? Juros, a gente tem 10 feriados, se eu não me engano, acho que 8 remetem a sexta e segunda, que dá um feriadão. O que mais? Impactos da guerra, que é uma coisa que a gente não previa, né? Vem aí o El Ninho, né? Para dar mais aquela pitada. Né? Eu sempre gosto de falar para quem é colorado, tem o Inter também que joga, né? Que é o meu caso, para passar um pouquinho mais de raiva, né? Passar um pouquinho mais de raiva. Agora eu pergunto para vocês, isso está no nosso controle, está na minha mão? Não tá. Eu não consigo controlar isso. Mas eu reclamo, né? E é bom reclamar, né? Governo, tributação, porque o Trump, porque o Lula, porque o Bolsonaro, porque não sei o quê. A gente adora reclamar. Mas a gente não olha para o nosso negócio. E aí eu tenho certeza
que a gente deixa muito dinheiro na mesa por não olhar para o nosso negócio. E a gente vai provar isso aqui hoje. Depois a gente vai dizer o que a gente fez aqui em Caxias. Tá? 2026 é um ano para não errar no básico. Eu não posso errar no básico. Eu preciso inovar, eu preciso me reinventar, eu preciso fazer coisa diferente, mas eu não posso errar no básico. E a gente erra muito no básico. Muito. E a gente vai provar isso aqui no final. Tá? Depois, lá para o final, ninguém tem labirintite. Se alguém tiver, me avisa aí que eu dou mais devagar aqui. A gente passa a apresentação rápido e dá uma estontura. As coisas mudaram, não foi devagar. No final da apresentação, todas as regiões que a gente faz algo extremamente inovador. A gente roda um cliente oculto na região. A gente mesmo ali da FEComércio roda. A gente seleciona 15 empresas do varejo, comércio de Caxias, por exemplo, a gente fez isso essa semana. Mandamos uma mensagem de WhatsApp e mandamos uma mensagem no Instagram para simular uma compra. E a gente vai mostrar o resultado aqui depois. Não adianta olhar no telefone aqui agora. O pessoal já começa, né? Se alguém mandou, TDD 51. Vocês acham que foi bom ou ruim? Então, o que a gente viu muito em Nova York, gente? Voltando, tá? Loja de rua não vai deixar de existir, mas estão se reinventando. Loja de rua, ela não é mais o que a gente viu em Nova York. O que é a dificuldade que a gente tem assim, de ir para Nova York, ver meca de inovação, inteligência artificial, varejo, grandes players, filtrar isso e trazer para a nossa realidade. Porque quando a gente fala de inovação, e hoje o governo do estado não tem uma vertical de inovação para o varejo, para o comércio. Tem o quê? Agro, indústria, saúde, onde tem muito pila, né? Que é a moeda do gaúcho, né? O pila. Quando a gente fala para o varejo, eu falo de inovação e falo para o comércio e varejo, eu afunilo. Quando eu falo de inovação para o comércio e varejo no interiorzão do estado, eu afunilo mais ainda. E dependendo da região é muito diferente. Às vezes uma cidade do lado da outra é completamente diferente o público. E a loja física, o que a gente vê muito? Ela não é mais ponto de venda. Ela é um ponto de experiência. Experiência. O que a gente quer dizer com isso? Muitas das lojas que a gente visitou, que eu visitei, o foco não é venda. O foco é experiência e conforto do cliente. Formação de comunidade, formação de eventos nas lojas. Teve lojas de roupas que a gente visitou em Nova York, que a gente pergunta, consegui falar com quase todos os gerentes, né? Inclusive gravei uma entrevista, que é a Paula, que é do marketing, né? Gravei a entrevista, só esqueci de ligar o microfone e não deu para publicar, né? Muito bom, com marqueteiros são ótimos, né? Mas, enfim, qual é o perfil de vendedores que eles procuram? Eu perguntei isso para todos. Ninguém me falou que busca um vendedor com perfil de vendas, agressivo. Não. Eu quero pessoas para trabalhar que saibam fazer eventos, que saibam formar comunidades. E aí dá uma bugada na nossa cabeça, né? Porque muitas das lojas que a gente visita, os vendedores, eles não te pressionam, eles não estão em cima de ti o tempo inteiro. Eu, particularmente, não gosto de entrar na loja e o cara tá um sombra atrás de ti o tempo inteiro. Lá, grandes players, isso não acontece, e lojinha pequena de rua, isso não acontece. Tu tem liberdade para fazer compra. Total liberdade. Teve uma loja que eu entrei, que eu queria comprar umas camisetas, uns brindes, algumas coisas, lojinha pequena. Tava um senhor no caixa, que eu acredito que seja o dono, e um vendedor. O vendedor me deu bom dia, e o cara vai colar em mim. Vamos lá. Não veio, só tava eu e ele na loja. No fundo, a loja tinha um monte de camiseta exposta. Eu digo, cara, eu quero ir lá, mas o cara vai colar em mim. Aí ele deu uma disfarçada e eu fui pro fundo da loja. E o cara ficou me cuidando. Ele não me abordou em nenhum momento. Nenhum momento. Eu comprei muito mais do que eu precisava. Loja da Apple. Linda loja, linda. Linda demais. Muito vendedor disponível. Ninguém te aborda. Ninguém vem em cima de ti. Só que eles estão sempre ligados. Porque é diferente eu ir numa loja, ninguém me abordar, olha pro canto, tá o vendedor aqui no telefone, né? Isso dá uma raiva. Dá uma raiva isso. Lá eles não te abordam, mas também te deixam com liberdade de compra. Quando a gente fala de ter uma experiência diferente dentro de uma loja, vou citar o exemplo da Apple. A loja da Apple tem aparelho espalhado para tudo que é lugar. Dentro da loja tinham 3 palestras rodando ao mesmo tempo. Uma sobre inteligência artificial, outra sobre os relógios e outra sobre os aparelhos telefônicos e computadores. Muito local para te sentar, muita árvore, tomada por tudo que é lado. Ou seja, tu tem a liberdade de entrar numa loja dessa, colocar teu telefone para carregar, assistir uma palestra, assistir um conteúdo, pegar teu telefone, levantar aí e ir embora. Isso gera experiência. Se tivesse uma loja assim, eu iria, com certeza. Sem dúvida nenhuma.
Hoje, quem aqui, né, não procura uma tomada no meio-dia para plugar seu telefone e carregar? E aí, se a gente entra dentro de uma loja que pensa, para eu entrar ali eu vou precisar comprar alguma coisa, eu vou incomodar. Então, isso tem à disposição lá. Disposição. Tem lojas lá que a gente visita que eles têm um espaço, uma loja de roupas que a gente visitou, que eles têm um espaço para desfile de moda e pouquíssimas peças expostas. Qual é a grande sacada deles? O que eles mais querem? Uma loja nova em Nova York? Qual é o grande desafio deles? Eu perguntei para o gerente, eu achei que ele ia me dizer, é vender mais. Ele não é formar cada vez mais eventos aqui na loja. Eu digo, cara, coisa louca. Ou seja, eles estão preocupados em formar eventos e gerar comunidade, porque a venda ela vem depois. Depois. Isso foi o que mais me chamou a atenção em Nova York, foi a visita nas lojas. Quando a gente vai para a feira, a gente vê muita tecnologia. Né? Fui muito focado em assistir palestras voltadas à inteligência artificial. Só que, claro, né, o terceiro andar na feira, todo focado em inteligência artificial. Subsolo, todo focado em inteligência artificial, mas mais na parte técnica. Né? E todas as demais palestras, todas se fala em inteligência artificial. Quem aqui usa ChatGPT? Quem aqui usa qualquer IA? Sim. Beleza. Quem aqui tem um agente de inteligência artificial trabalhando no seu negócio? Eu não encho meia mão. Aí que está a sacada. Tá? Quando se fala de futuro, se fala muito em inteligência artificial. Se fala muito em ter um agente de inteligência artificial efetivamente trabalhando no meu negócio. E isso a gente precisa evoluir. A gente tem um programa de inovação aberta no Lab FEComércio, né, que inclusive tem novidades por aí, né, presidente? E ano passado a gente atendeu algumas empresas, que a gente começou ano passado, fazendo diagnóstico, empresa por empresa, para levar a inovação, para levar a solução. E a gente conversava com os empresários, né, bem na maciota, para ter cuidado. Esse ano eu voltei com a cabeça completamente diferente. A gente não tem mais tempo para discutir se é legal ou não usar IA no meu negócio. Não tem mais tempo para isso. A gente precisa acelerar cada vez mais rápido. O mercado tradicional não morreu, mas está com os dias contados. Isso eu digo para você assim, ó, sem sombra de dúvida. Não adianta a gente reclamar do governo, da Shopee, da Copa do Mundo, do Mercado Livre, se o que está na minha mão eu não faço. Eu não posso. É inadmissível, 2026, com toda a tecnologia que a gente tem disponível, o cliente mandar mensagem para a gente e a gente não responder. Eu não posso aceitar um negócio desse. Eu não posso, é o nosso negócio. E a gente tem muita oportunidade. Eu não estou falando de Caxias, estou falando do Rio Grande do Sul inteiro. Então a gente tem bastante oportunidade para vir pela frente aí. Vamos adiante. Né? Inteligência artificial ela não é futuro, ela já é presente, ela já está, né, no sangue nosso, no dia a dia. A gente brinca lá na FEComércio que ChatGPT é o funcionário do mês, todo mês. Né? Claro que inteligência artificial é muito boa. Né? Vocês acham que a IA substitui o ser humano? Será? Será? Tem aquela treina? Será? Eu acredito que não, tá? Mas, se eu não entendo de IA, a chance de eu ser substituído por alguém que entenda é bem grande. Então, eu preciso me qualificar. A maior dificuldade que a gente tem com os empresários hoje, voltando àquela primeira pergunta, é mentalidade. Quando eu falo de mentalidade, tem muito a ver com cultura e tem muito a ver com educação. Educação digital. E a gente tem muita oportunidade de avançar em cima disso aí. Preciso estudar sobre, preciso saber sobre. Preciso, pelo menos, me defender quando eu falo de inteligência artificial e transformação digital. Uma das empresas que a gente visitou em Montenegro, acharam que era Nova York, né? Não, em Montenegro, uma loja de roupas linda, pequenininha loja, metade, um quarto desse salão aqui. Perguntei para a empresária, ela vai participar do nosso programa de inovação, perguntei para ela, qual é o teu maior desafio hoje aqui? Ela, Bajal, se eu tenho essa loja aqui, eu pensei já em fechar ela, porque eu vendo muito pela internet. Vendo bastante, só que eu não dou conta de atender. E ela queria uma solução de IA justamente para atender os clientes no Insta e no WhatsApp. Mas aqui nessa loja eu estou repensando, estou pensando em transformar isso aqui num ponto de encontro das mulheres que compram. Começar a fazer happy hour, né? Festa, alguma coisa desse tipo assim, quero fazer isso nesse meu ponto de venda. Eu, cara, que incrível. Essa é a sacada. Claro que, quando a gente fala de mudar o modelo do meu negócio, eu preciso ter cuidado.
Porque grandes empresas conseguem, né, remodelar o seu negócio e não correm nenhum risco. O pequeno empresário, dependendo do risco que ele corre, ele quebra. E aí eu preciso ter cuidado. Mas eu preciso começar devagar, mas eu preciso ter constância em começar. Nova York, esse ano, a gente foi agraciado pela primeira vez na história do presidente da Google, CEO da Google. Ele foi lá pela primeira vez. O que ele fez lá? Ele anunciou um protocolo de compras do Google. Ou seja, o Gemini, que é o ChatGPT do Google, ele faz compra para mim. Eu não preciso mais entrar no Mercado Livre, na Shopee e nos demais marketplaces. Basta eu informar para ele que eu quero comprar um casaco preto, tamanho G, da marca XYZ, no valor de X a Y. Ele vai pesquisar, ele vai procurar, ele vai comprar e vai me entregar em casa. Ou seja, a gente entra na era que os agentes de IA negociam, compram de outros agentes de IA. Onde a inteligência artificial vai chegar? Não sei, mas está avançando. Né? E o ChatGPT já lançou também seu protocolo de compras, que é umas 2, 3 semanas atrás, né, Carol? 2 semanas atrás já lançou também o protocolo de compras. Ou seja, as coisas estão evoluindo. Mas o meu negócio tradicional eu não vou mexer. Não dá, pessoal? Preciso evoluir. Preciso começar a evoluir. Tá? De novo, dificuldade em Nova York é ver esse monte de tecnologia, filtrar e trazer para cá. Como eu tinha falado, né, a loja não morreu, mas ela muda de função. Quando ela muda de função, quem é que vende pela internet? Desculpa, quem não vende pela internet, melhor. Joia, temos oportunidades. Preciso escalar meu negócio via internet. E quando a gente fala de escalar o negócio via internet, não é formar um grande marketplace. É um Instagram, né? Tem alguma coisa diferente que eu consiga vender. Isso eu preciso fazer. Quando a gente fala de forçar na internet, eu preciso conhecer e eu preciso saber onde é que está meu cliente. Né? Carol ontem palestrou lá na FEComércio Debate, Carol, nossa especialista de IA pela casa, trabalha com a gente no Lab, e fez uma pergunta bem legal que eu vou fazer para vocês. Onde é que está o nosso cliente agora? Está ali, está no bolso, está no colo, está na nossa mão. Nosso cliente está ali, o tempo inteiro. E eu preciso atacar ele, no bom sentido, obviamente, o tempo inteiro. Quando a gente fala de transformar a nossa loja e comparar com o digital, o convite que eu faço para vocês é: parem na frente do negócio de vocês, olhem para dentro da loja e se façam a seguinte pergunta: o que eu tenho aqui que não tem na internet? O cliente não vai nos procurar por causa do meu sapato, por causa da minha camisa, por causa do meu casaco, porque se eu der 2 cliques eu compro muito mais barato. A realidade é essa. Agora, o que eu posso ter na minha loja que eu não tenho na internet? Experiência, um bom atendimento, atenção, formação de comunidade, formação de happy hour, porque isso começa a fazer a minha marca ser reconhecida e conhecida no meu local. Eu não faço a menor ideia do que eu faço. Vamos começar. Quando a gente vai fazer um happy em Porto Alegre, sair para ir num boteco, para ir num bar, a primeira coisa que as pessoas me perguntam: lá onde a gente vai tem espaço kids? Todo mundo que tem filho, obviamente, me pergunta. E eu penso, putz, não tem. Ah, então não vou. E aí quando a gente começa a olhar as lojas tendo espaço kids, para quem tem filho pequeno, tem coisa melhor do que tu ir num bar, ou numa loja, deixar a criança lá, né, se enlouquecendo nos brinquedos? É muito bom, é muito bom. Isso a internet não nos dá. Tá, Gelson, mas eu não tenho grana, eu não tenho os pila para botar espaço kids na minha loja. Cara, compra meia dúzia de brinquedo, bota num canto e começa. A maior dificuldade que a gente tem em inovação, quando a gente fala de inovação, no cerne de inovação, é execução. E o convite hoje aqui para vocês é vocês pegarem uma sacadinha só uma, e colocar em prática. Só uma. Né? A gente brinca assim que uma sacada está pago, 2 deu lucro. Então, se vocês pegarem uma sacada e colocar efetivamente em prática, vai mudar completamente a vida de vocês. Mas eu preciso tentar. Eu preciso me ajustar a isso. Beleza? Vamos adiante. Dados. Né? Quando a gente fala de dados, eu preciso saber tudo sobre o meu cliente. Eu preciso saber quantos clientes ontem me chamaram no WhatsApp, quantos compraram, o que compraram, os que não compraram, por que não compraram, quantos clientes passaram na minha loja, qual é o meu horário de pico, qual é o meu dia de movimento, não tive um movimento, o que eu vou fazer. Isso tudo são dados. Dados é o novo petróleo.
E quem tiver esse controle, consegue crescer bastante. Vou dar um exemplo para vocês de uma loja que a gente visitou em Santana do Livramento, uma loja de cutelaria, de artigos gaúchos. Enorme a loja. Coisa espalhada assim pelo teto, pelo chão, pela parede, tudo, assim, tudo. Era difícil de entrar na loja de tanto material exposto. O dono estava no caixa e 2 meninas na frente. Sempre gosto de contar esse caso. O Regis. Fomos eu e uma colega mentora nossa. Perguntei, Regis, cara, faz de conta que a gente não está aqui. Como é que é teu dia a dia? Ele, já você fica aqui no caixa e as gurias ficam lá na frente, entregando panfleto, entregando folder. Beleza. Se estiver chovendo, eu deixo uma menina lá na frente e outra começa a arrumar mercadoria, começa a arrumar estoque, limpa. Beleza. Cara, tu tem... Deixa eu ver como é que está teu fluxo de caixa. Né? Não falei DRE, falei, não, deixa eu ver teu fluxo de caixa, como é que tá aí. Ele pegou um papelzinho desse tamanho e me mostrou. Tá aqui. Prolabore, aluguel, conta de luz, impostos, funcionários, tudo num papelzinho. Inovação para ele vai ser tirar do papel e botar no Excel. Tá tudo bem, a gente vai respeitar isso. Cara, tu tem uma lista com teus clientes que já passaram na loja? Tenho. Puxou um caderno amarelo, botou na minha frente. Gente, incontáveis folhas, lembro como se fosse até hoje. Nome do cliente, telefone, o que ele comprou, quando e quanto ele pagou por aquele produto. E eu fiquei pensando, Regis, tu já pensou em tirar uma das meninas lá da frente, botar aqui atrás no caixa e mandar mensagem para todos esses clientes? Mas não para vender, tá? Manda só um oi, como é que tu tá, né? Um feliz aniversário, coisa do tipo. Cara, manda só qualquer informação. Depois de um mês tu começa a vender. E ele, nunca tinha pensado nisso. E, cara, de repente começa a fazer isso. Ou seja, ele tinha os dados. Um caderno, mas tinha. A gente tem? Preciso ter. Se eu não tenho, eu preciso ter. Qual é o tempo médio de atendimento que a gente leva para responder um cliente no WhatsApp? Não sei. Se eu mandar um WhatsApp para as nossas lojas domingo, eu respondo? Óbvio que não, porque é domingo, né? Todo mundo descansa. Shopping me atende. Mercado Livre me atende. E se ratear, entrega no mesmo dia. Tá, e o que eu vou fazer para combater isso? Às vezes a gente sacaneia, a gente faz cliente oculto no domingo. Às vezes a gente dá uma sacaneada, assim. Né? E às vezes toma um xingão também, faz parte. Faz parte do jogo. Então, oportunidades a gente tem. Quem testa rápido, vende mais. Preciso me colocar nessa condição de pegar algo novo e testar. E aí, de novo, eu vou dizer, testar com cuidado, implementar tecnologia sem processo, né, é bagunça. É bagunça total. Então, primeiro eu preciso olhar para o meu processo, eu preciso desenhar o fluxo de entrada dos meus clientes. Quais são os pontos de contato com o meu cliente? Instagram e WhatsApp. Beleza. Como é que eles estão? Onde é que eu tenho, né? Onde é que eu tenho falha nesses pontos de contato? E tudo isso que a gente está falando, a gente viu em Nova York, muito raramente tem erro. Todas as lojas são perfeitas, com excelente atendimento? Não. Atendimento muito ruim. Muito ruim. Comida horrível, muita pimenta. Eu não gostei. Muita oportunidade também. Mas a dificuldade é essa, olhar o que a gente viu tudo de tecnologia e trazer para cá. A gente não é maluco, tanto, de dizer que a gente tem que implementar agentes de inteligência artificial conversacional que vão vender e comprar de outros agentes de IA no negócio de vocês. Não, ninguém vai querer. Agora, a gente tem soluções hoje, através do próprio Sim de Lojas, com inteligência artificial conversacional, que custa R$300 por mês. E que eu não preciso mais ter alguém cuidando do meu WhatsApp. Eu vou desligar essa pessoa. Não. Alecrim dourado. Bota essa pessoa a pensar em eventos, criação de comunidade, criação de experiência diferente dentro da loja. Essa é a sacada. A gente precisa começar a pensar diferente. Vamos adiante. Preço não é mais o grande atrativo. As pessoas estão dispostas, muitas vezes, a pagar mais caro por ter tido uma experiência ruim, apesar de que as pessoas estão mais econômicas. Mas aí falo experiência própria, eu já fiz muitas vezes compras pagando mais caro pelo mesmo produto por causa de uma experiência ruim. A gente está extremamente acostumado a ser mal atendido. É normal. É super normal. Quando a gente é bem atendido, até estranha. Até estranha. Vamos adiante.
gente acabou de falar, né? O cliente está cada vez mais econômico, mais exigente e menos paciente. Se fala muito, né? O vendedor precisa saber, né? Eu vendo o microfone, eu preciso saber desse microfone, todos os perfil do microfone, eu preciso saber muito mais que o cliente. Preciso ter uma técnica muito mais avançada que o cliente saiba. Hoje cai por terra. O cliente sabe muito mais que a gente. Muito mais. Quantas vezes a gente está numa palestra, vendo um produto aqui, ó, pesquisando no Google, e o cara está te falando um negócio errado, eu tô, tá errado isso. Agora, o que o vendedor pode proporcionar? Uma experiência. E o convite é esse. Vamos adiante. Tecnologia sem resultado não serve para nada. Quando a gente fala de levar inovação para o comércio, as pessoas nos perguntam, né? Jesus, para onde é que eu começo? A gente sempre orienta e tem esse pensamento que eu preciso investir grana, preciso investir tecnologia, onde me traga retorno. Tenho certeza que ninguém tem empresa aqui para o hobby, né? Todo mundo quer grana. Para isso que a empresa existe, para trazer resultado. Não tem nada mais social para mim do que a empresa faturando bem, pagando bem seus funcionários e muitas vezes, né, cuidando daquelas famílias, daqueles colaboradores que estão dentro da empresa. O maior pensamento que a gente pode ter hoje, burro, que a gente ouve às vezes, é os colaboradores pensando, tomara que quebre. Cara, não tem coisa mais idiota do que pensar isso. E às vezes a gente ouve isso. E é ruim. Eu vim do varejo, eu vim do comércio. Tem muita coisa para a gente fazer. Vamos embora. Autenticidade vem demais. Ser autêntico naquilo que a gente faz. Tem umas coisas que o pessoal faz com IA que é gritante, né? Que é tenebroso. Sejam autênticos, né? Se desafiem, e principalmente os empresários, a botar a cara na frente, a mostrar o seu negócio. Os vizinhos de vocês sabem o que vocês fazem? Quem que não sabe o que a gente faz? Preciso comunicar. Eu preciso dizer isso para o público. E preciso dizer isso para quem? Para a internet. Eu preciso dizer para a internet que a minha loja de roupa é a melhor loja de roupa de Caxias do Sul. Porque isso que acontece, eu começo a trabalhar com um algoritmo. Se eu não disser, alguém vai dizer na minha frente. Então eu preciso comunicar isso. Só que agora eu não posso comunicar só para pessoas. Eu tenho que comunicar para internet também. Eu tenho que ter essas duas fontes de comunicações bem ativas. Tá fazendo sentido para vocês? Bora lá. No final ainda são pessoas. Isso a NRF nos trouxe muito e eu achei fantástico. Por quê? Se falou de IA o tempo inteiro, mas a IA trabalhando mais nos bastidores e o humano atuando como humano. As pessoas estão muito carentes hoje, né? Logo depois da pandemia, a gente se isolou, a gente gostou, né? Bateria social cada vez mais fraca, as pessoas estão cada vez mais carentes. A gente tem uma geração nova que vem para o mercado agora, geração alfa, né? Vocês acham que são mais fáceis ou mais difíceis do que a gente? Vendo fácil, difícil, né? Nossa geração, perfeito, né? Olhinho tremendo já, né? Burnout, tudo. Todo mundo tem seus problemas. Só que essa geração nova está começando a ter comportamentos muito diferentes. Né? A gente tinha os bebês que já nasciam digitais, né? Hoje a gente tem os bebês que já nascem com inteligência artificial acoplada praticamente. Ou seja, as coisas mudam muito rápido. Tem um dado bem interessante para trazer para vocês, que há 10 anos atrás, o mercado de e-commerce movimentava 1,3 trilhões de dólares. Há 10 anos atrás, movimentava 1,3. Hoje, movimenta em torno de 7 trilhões de dólares. Ah, mas eu vou competir contra o Mercado Livre, a Shopee, a Amazon. Cara, não entra nessa neura. Não entra. De novo, 2026 é um ano para não errar no básico. Olha para o teu negócio. Olha no detalhinho do teu negócio. Eu não faço a menor ideia do que eu faço. Dica. Procura o Cindy Lojas. Que o Cindy Lojas vai ajudar. Procura o Cindy Lojas. A nossa missão, enquanto federação, é tirar o empresário do status de inconsciente e incompetente, ou seja, eu não sei que eu tenho um problema, eu não vou buscar o problema porque eu não sei, e está tudo bem, para um status de consciente e competente. Ou seja, eu sei que eu tenho um problema
e eu vou buscar a solução. Essa é a nossa missão e a gente precisa olhar para isso no detalhinho do nosso negócio. Né? O nosso cliente mudou e a gente precisa mudar e a gente precisa evoluir. A adaptação contínua. Quem não usa IA, né, como a gente falou, será superado por alguém que incorpora essa estratégia. Todo mundo que conhece chatbot, digite 1 para vendas, 2 para pós-vendas, 3 para falar com o atendente, aí tu vai no 3, digite 4 para falar com o atendente, aí tu vai, nunca chega. Quando a gente fala de ter uma inteligência artificial conversacional, eu estou falando de ter algo integrado ao meu WhatsApp, por exemplo, que conversa como se fosse um humano. Gente, isso é muito real. A gente tem soluções hoje no Lab, que inclusive um dos nossos parceiros lá, a nossa gestora de comunidade do Lab ano passado, a Bruna, chamou eles através do WhatsApp para convidar para ir no Lab. Ano retrasado, para convidar para ir no Lab, que a gente queria conhecer eles e, né, fazer uns brick lá com eles. E a Glória, que é a CEO da empresa, chegou lá para conversar com a gente e a Bruna falou, nossa, como vocês são simpáticos. E ela disse, não, tu não conversou comigo, tu conversou com a minha IA. Até hoje a gente brinca que ela, né, gestora de comunidade de inovação foi enganada por uma IA. Ou seja, a gente consegue treinar ela. Ela é generativa, ou seja, ela vai treinar de acordo com aquilo que eu der para ela treinar. Tanto de técnica quanto de comportamento. Isso eu consigo fazer. Isso a gente precisa evoluir. Vamos adiante. Correndo com o tempo. O maior risco é continuar igual. Eu preciso mudar, eu preciso evoluir. Olhem no detalhe os negócios. O futuro, né? O que é legal? O futuro ele não é só digital, não. O futuro ele é inteligente. Eu preciso ter um esforço inteligente. Quem que não pergunta para nós, né? Como é que está o dia? Como é que está? O que a gente responde? Ah, está corrido. Não tem tempo de nada. Eu sei porque a gente é assim, né? Tem tempo de nada. Outro conceito muito legal que você viu na NRF, por falar em estar corrido, é slow retail. O que é isso? É reduzir o tempo do cliente na loja. O que isso quer dizer? Quem aqui, e eu já fui do varejo, quando entrava o cliente na loja, o que a gente geralmente faz? Rápido, próximo. Ainda mais se é pós-venda, né? Rápido, próximo. Não. Qual é o conceito que se trabalha muito hoje? Quanto mais tempo eu manter o cliente dentro de loja, maior a chance de fechar negócio. Então, muitas lojas estão criando esse tipo de experiência para manter cada vez mais tempo o cliente na loja, para que a nossa loja seja a terceira escolha. O que é a terceira escolha? Família, trabalho e o que me faz no teu ponto de vendas? Que não é o sapato, não é a roupa, é a experiência. Isso a gente precisa pensar. De novo, olha o ponto de vocês. O que eu não tenho na internet que eu tenho aqui? Ah, mas a blusinha da internet tem menos qualidade. Azar. Compro 2. Preciso repensar isso. Vamos adiante. Vender não é mais o diferencial, como a gente falou. A experiência, ela rege cada vez mais. Quando a gente for pensar, né, hoje se eu tivesse um ponto de vendas, com a experiência que eu consegui ter, eu ia contratar vendedores, talvez, de relações públicas, que saibam formar eventos, que saibam formar comunidades, que sejam excelentes de comunicação. Muda completamente o conceito. É óbvio que eu preciso vender. Óbvio. Mas eu preciso forçar a venda onde? Talvez na internet. Que lá eu tenho bastante oportunidade, eu tenho um público bem mais na espera. Futuro não espera. Haja agora. A gente precisa fazer agora. A gente está bastante atrasado, mas qualquer movimento que a gente faça muda o jogo e eu não posso mais perder tempo. Agora, do verbo agorar, como diria um professor meu de faculdade, a gente vai ver o cliente oculto, que a gente fez na região aqui. Beleza? O pessoal que estava no celular já saiu. Né? Dados de mercado. Isso aqui não é achismo, isso são dados de mercado. Vamos lá. 70% dos consumidores esperam receber um retorno em até 5 minutos. 5 minutos. Tem um dado novo agora, que não tinha antes, que é esse aqui. A gente começa a ter um público que espera retorno em até 1 minuto. Senão ele troca. E não pensem que o cliente vai mandar mensagem só para a minha loja. Ele vai mandar para um monte de loja aí pesquisando na internet. Aquele funil de vendas tradicional que a gente tinha, né? O cliente vai na loja, passa na frente, olha a vitrine, entra na loja, pesquisa, isso acabou.
O cliente vai no Google, vai no Insta, vai no WhatsApp, vai na Amazon, vai na Shopee, vai na loja, volta para casa, vai no Google, vai no Insta e compra no Mercado Livre. E acontece. E está tudo bem. A gente vai perder venda para a internet. Isso é inevitável. Mas eu preciso mudar minha forma de trabalho dentro de casa. Empresas que respondem até 5 minutos têm 10 vezes mais chance de fazer venda. Vamos ver os dados? Vocês querem ver com o nome da loja ou sem? Com? Ah, vocês são ruizinho, né? Não, a gente não vai fazer isso, né? Viu só, presidente? A gente falou ontem, né? O pessoal quer treta, quer bagunça. Eu não lembro se eu tirei o nome das lojas. Ufa, tirei. Que susto. Vamos lá. 15 lojas aqui de Caxias. Tá? Ponto positivos. Todas têm WhatsApp. Porque tem região que não tem, tá? Tempo de retorno. 10 a 15 minutos, 5 a 7, sem retorno, 1 a 2 minutos, sem retorno, 2 minutos, 8 minutos, sem retorno, 1 minuto, sem retorno, 12 minutos, 30 minutos, 27 minutos e sem retorno. O que quer dizer sem retorno? A gente espera 2 dias para ver se tem retorno. Não, tá bom, né? Aí se retorno depois disso, a gente não acompanha também. Tá? A gente não avalia qualidade do atendimento, se fez abordagem, se fez sondagem, né? Se realizou um pós-venda. É bem básico. A gente manda o WhatsApp, espera retorno e interage um pouquinho com o cliente. Descrição do atendimento. Isso aqui de uma forma bem resumida. Bom atendimento, bem conduzido. Bom início, sem continuidade. Cara, automático. Mandou mensagem, resposta automática. Depois ninguém respondeu. Dá, né? Organizado, mas pouco direcionado. Automático, sem continuidade. Ágil, mas pouco direcionado. Alternativa, sem continuidade. Por que tem o chatbot e não responde? Mas, galera, não dá, né? Sem retorno, esse aqui direcionou para um outro setor e não teve retorno. Não teve retorno. Ágil, bom início, condução fraca, cordial sem direcionamento e sem retorno, atendimento inexistente. Eu vou dizer para vocês, tá? Não foi tão ruim. É sério, não foi tão ruim. Quando a gente faz essa pesquisa, a gente sempre fala assim, ou ele é ruim ou ele é muito ruim. Não é diferente disso. Vocês acham que tá bom? Vamos olhar o Instagram? O Instagram me economiza um tempo grande quando a gente faz isso aqui. Todas possuem Instagram. Ah, ó, parabéns para vocês. Vocês estão tirando foto, hein? Sem retorno, 40 minutos. Sem retorno, 2 a 3 minutos. 4 a 6, não aplicável. O canal não permite contato. Cara, me explica que eu tenho um Instagram para vender e eu não posso mandar mensagem para a loja? É surreal, gente. Surreal. 50 minutos sem retorno, 40 minutos sem retorno, mais um aqui que não tem canal disponível para contato, 12 minutos, meia hora e sem retorno. Início bom, sem continuidade, atendimento ágil e com venda ativa, ali o quarta linha. Ágil, mas sem direcionamento, não permite contato, bom atendimento, mas com resposta lenta, 50 minutos também, né? Sem retorno, 40 minutos, esse aí já comprou na Amazon. A gente tem muita oportunidade. Gente, 2026 é inadmissível isso que acontecer. Ah, mas pouquíssimas pessoas me mandam mensagem no Instagram. Que bom, né? Que bom. Tomara que não mandem, porque se mandar também não vai ter atendimento. Que bom. Ou seja, todo mundo respondeu, né? Onde é que está o nosso cliente? Aqui. O que eu faço com ele? Muito bom. Às vezes, a gente brinca de ter empresa. É muito mais fácil reclamar governo, Shopee, Mercado Livre, né? Do que olhar para isso aqui. Dica importante, olhe para os pontos de contato com os clientes de vocês. Isso aqui é pila no bolso. Ah, mas o cliente não comprou. Que bom. Graças a Deus ele não comprou. Se a primeira experiência é assim, imagina o resto. Imagina o pós-venda, como é que não é? Olhe os pontos de contato das lojas e avaliem. Pede para o vizinho fazer um cliente oculto. Pede para o marido, para a esposa, namorado, tio, qualquer um. Cara, manda mensagem para minha loja lá, deixa eu ver como é que tá. Só não avisa ninguém. Só não avisa ninguém. Porque aí o pessoal se prepara. E eu sei que vai ter um monte de gente chegando na loja olhando o WhatsApp. Cadê os 51 aqui? Que eles mandaram. Faz sentido? Essa é a parte que eu mais gosto. Muito bom. A solução está na nossa frente, né?
O varejo, por muitas vezes, não precisa de mais clientes. A gente precisa responder os que a gente tem. Os clientes que a gente tem, qual é a regra de relacionamento que a gente tem com eles? Qual é a periodicidade que eu mando mensagem para todos os meus clientes da base? E não é vendendo. É dando um bom dia, como foi sua semana. Olha que legal essa notícia que saiu sobre o Cindy Lojas. Olha que legal, né? Que está se discutindo hoje. Depois começa a vender. V é igual a V. Eu gosto de dizer que venda é igual a vínculo. Eu nunca iniciei um processo de vendas com o cliente sem antes saber se ele tem uma dor ou um desejo. A compra é sempre por uma dessas duas vertentes. Quem aqui faz academia? Quem aqui está matriculado numa academia? Sempre muda. A gente procura uma academia por quê? Né? Ou para botar o shape para o verão, ou estou ferrado de saúde. Então, eu preciso saber do cliente qual é a dor, qual é o desejo dele, antes de iniciar o processo de venda. Só que para isso eu preciso conversar com o cliente. Senão não adianta. Dicas. Mapeie o tempo de resposta. Implementem pelo menos uma automação de IA no atendimento. Meça, otimiza, volta de novo, testa, deu errado, volta de novo. A minha geração, não de vocês, tinha muito medo de errar. Deus o livre errar. Né? A gente era praticamente, botava uma cueca vermelha por cima da calça e uma capa vermelha. Super-homem, não pode errar. Deus o livre. O que a gente erra durante o dia, nossa, é incrível. Mas eu tenho certeza que ninguém vai para a loja pensando, hoje eu vou lá me ferrar, hoje eu não vou atender uns clientes que eu não quero vender. Ninguém pensa isso. Só que eu preciso olhar para isso. Finalizando aqui, gente, ó, 7 perguntinhas para a gente aplicar no nosso negócio. Básico. Perfil da empresa no Google está atualizado? Eu tenho marketplace ou site ativo? Às vezes é legal que as lojas têm o site ativo, né? E a gente liga, eu já fiz isso, liguei. Cara, estou procurando, não lembro qual região era. Material de informática tu tem? Que eu não achei no site. Não, a gente tem sim, só que o site não está atualizando. Por que tu tem site, abençoado? Pix disponível no balcão. Coisa básica. Teve um hotel que a gente foi, eu não vou lembrar onde. Onde? Tá, não vou falar. Teve um hotel que a gente foi, não era aqui na Serra, em Alegrete, que tinha Pix no balcão. O Pix era o número do CNPJ. Tá? Aí pensa que tem que digitar o número do CNPJ para fazer o Pix. Por que não coloca um? Quanto custa criar um QR Code? Detalhinho. Catálogo no WhatsApp. Eu tenho um CRM básico, que pode ser um caderno. Pode ser um caderno. Eu tenho um painel de resultado, meu tráfego, conversão. Quanto custa adquirir um cliente novo? Você sabe? Preciso saber. Quanto custa adquirir um cliente novo? Eu tenho no meu negócio pelo menos uma automação de IA. Só uma. Para a gente pensar. Tem bastante coisa para a gente fazer. O comércio tem muito a prosperar, eu tenho certeza disso. A FEComércio, através do Cindy Lojas, olha para isso. E é a nossa missão. E a gente nunca vai parar. E a gente sabe que a gente tem dificuldade com mentalidade, com região, cultura, tem um monte de coisa. Mas quem efetivamente investe nisso, consegue prosperar. Ah, tudo isso que eu falei vai dar certo? Não, não sou alecrim dourado. Muita coisa a gente vai fazer e vai dar errado. O que a gente testa de solução e dá errado, mas a gente não fica, né, se lamentando. A gente volta e testa de novo, até dar certo. E se não der certo, parte para outra. Mas isso com velocidade. Tem que ser rápido. Errar rápido para corrigir rápido. Inovar no comércio é criar soluções antes que o cliente peça. Inovar no comércio é transformar os nossos clientes em verdadeiros fãs da nossa marca. O que me fazem no negócio de vocês hoje? Que não é produto ou serviço. É outro rolê. E eu preciso saber responder. Se eu não sei, peço ajuda. Gelson, eu tenho uma loja de roupa. Quero ver outro tipo de tecnologia. Visita o agro. Vê outro mercado completamente diferente. Isso eu ouvi de um empresário e eu pensei, cara, pior que ele tem razão. Porque geralmente, né, eu tenho uma loja de roupa, visito outra loja de roupa, não vai mudar muita coisa. Agora, eu visito outro mercado completamente diferente, peguei uma sacada aqui. Conversem com as pessoas. Conversem.
Ah, eu não tenho. E eu não teria, né? Oportunidade de ir para Nova York. Consegui ir. Abriu a cabeça para um monte de coisa. Mas tudo que a gente viu lá, a gente consegue fazer aqui. Talvez a escala é menor, mas eu consigo fazer. Eu consigo evoluir. Pequenos passos, mas constantes. Gente, a gente está aqui em nome do Cindy Lojas, mais uma vez agradecer. Cris, presidente e membros da diretoria. A gente faz parte do Lab da FEComércio, o Hub de Inovação da Casa do Comércio Gaúcho, né? O Cris passou o vídeo ali antes, o espaço lindo na Casa da FEComércio, né? Pertinho do SEAS, em Porto Alegre. Quem não nos visitou, o convite está feito. A gente tem 2 restaurantes, tem um espaço maravilhoso, a gente tem 1.000 metros quadrados, tem puff, tem parede com... Não é grama, como é o nome? Musgo. Canadense, tem tudo. Esse espaço, sem as empresas, não serve para nada, tá? Não serve para nada. É lindo o espaço. Mas a gente não precisa estar lá. Inovação não tem CEP. Negócios não tem CEP. Estar lá é muito bom, mas estar aqui é muito melhor. Certo? Ó, aqui está o QR Code do nosso Instagram, @LabFEComércio. Tudo que é palestra, eventos que a gente participa, está tudo lá no nosso Instagram. Então tem muito conteúdo legal, tem podcast que a gente faz com o empresário, voltado para inovação, voltado para negócio. Se quiserem trocar uma ideia, nos chamem lá, fica à disposição. Chama o Cindy Lojas também, que o Cindy Lojas nos demanda. O que a gente gosta? Empresa com problema. A gente adora um probleminha para resolver, né? Então, tem uma dificuldade, chama o Cindy Lojas. Não sei se eu tenho dificuldade, chama o Cindy Lojas, que a gente vai estar apto e junto para responder. Fechou? Galera, muito obrigado. Tenham um excelente dia. Obrigado por estarem aqui nesta manhã chuvosa e quase friazinha, que eu adoro um frio, né? Vamos para cima aí e tamo junto. Cris, valeu. Grande abraço. Tamo junto. Obrigado, Gelson. A gente quer deixar a palavra aberta uns minutinhos para quem tem alguma pergunta, né, que possa colaborar, enfim, algum questionamento referente ao tema da palestra. Não tem pergunta difícil. A moça aqui, pode alcançar a Emily, por favor. Enquanto isso, eu vou trocar aqui a tela em seguida para a gente fazer, então, quem ainda não respondeu a pesquisa de satisfação, para a gente fazer o sorteio em seguida, já vou trocar o QR Code aqui. Lembrando que vocês recebem também pelo WhatsApp, escrito lá na inscrição, né, colocada na inscrição, e também no e-mail. Então, às vezes é mais fácil acessar o WhatsApp e já está ali o link de vocês também no WhatsApp, tá? Parabéns, então, pela... Pega leve, não pega pesado. Não, foi excelente. A gente foi para a FEComércio, também assistiu, né? Lá também, essa parte toda de NRF, a gente acompanha há muitos anos, e pela primeira vez a gente fala, então, do ponto, né, da pequena loja, toda essa parte. Pois, não falando desse conhecimento todo, a gente que é pequeno tem essa dificuldade. E muitas vezes, o que a gente precisa justamente é alguém que pegue a gente no colo e diga, é isso. Porque a gente passa horas do dia fazendo foto e mandando para as clientes. E elas estão, manda foto. Então, isso enche o saco e daí a gente passa que muitas vezes não tem vontade nem de responder. Mas a gente precisa. Então, claro que uma inteligência artificial com um banco de fotos que te mande o que está pedindo é muito mais rápido, muitas vezes. Eu não sei se o pessoal aqui tem o mesmo problema do que nós, mas elas dizem, manda foto. Tem isso, manda foto. Então, a gente precisa de uma pessoa para ficar mandando foto. E a gente sabe que são 10 lojas que elas estão pedindo a mesma coisa. Então, eu acredito que nisso a gente pode fazer um trabalho melhor, mas a gente precisa saber como, onde, de que maneira. O pequeno comércio precisa ser pego no colo nessa fase, como foi na época da internet que começou. A gente já não está mais falando de ter um Instagram, né? Tanto tu viu pelas respostas. Agora a gente precisa desta parte da inteligência. Então, é agora que o pequeno precisa ser pego no colo. A FEComércio está aí, a gente sabe que o trabalho é maravilhoso, mas a gente precisa disso, né? Então, como que a gente vai ter isso? É isso que a gente quer saber. Que pergunta boa. A gente representa 550 mil empresas no estado. Dessas, 92% são pequenas e micro. Dessas, 87 tem até 4 colaboradores. É tudo um negócio pequeno. Sabe, a gente já deve ter atendido pelo nosso programa de inovação aberta umas 200 empresas. Sabe quantas empresas grandes? Nenhuma. Tudo pequena empresa. Tudo pequena empresa. E a gente está aqui para isso porque a gente acredita nisso. Agora, eu não sei o que fazer. Através do Cindy Lojas, nos aciona, a gente faz um diagnóstico no detalhinho no teu negócio e te conecta com alguma solução. A gente falou antes aqui, tem um parceiro nosso que estava no FEComércio Debate ontem, que ele trabalha com IA conversacional.
que pode fazer esse mesmo trabalho de mandar fotos, responder cliente tranquilamente por R$300 mensais. É 10 pila por dia. O que a gente pega muito de dificuldade hoje, o convite para vocês é invistam nisso. Por exemplo, uma IA conversacional a R$300 por mês, cara, R$10 por dia. Ah, eu botei, não gostei, não deu certo. Ah, sem mimimi, vamos para a próxima. Vamos tentar outra coisa. Mas o que eu não posso é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Isso é uma coisa básica. Né? Tem uma frase que eu gosto muito do Peter Drucker, que ele fala assim, ó, inovar é criar um produto e serviço hoje e começar a matar ele amanhã. E aí tem uma outra frase, uma pergunta que se faz quando se pergunta, né? O que eu faço para começar a inovar? Eu preciso responder a seguinte pergunta. Quando eu vi isso, eu tomei um soco no estômago. O que mata o teu negócio hoje? Através dessa resposta, tu começa a inovar. Porque talvez o que mata o seu negócio hoje seja essa coisa de ter que estar mandando foto o dia inteiro e aí tu não consegue trabalhar no estratégico do negócio. Pensar. Porque hoje a gente não tem mais tempo ósseo. A gente brinca, o tempo ósseo acabou depois que o telefone foi criado. Né? Eu já cansei de pegar o ônibus em Porto Alegre e ter que esperar sem saber que hora o ônibus chega, sem ter nada para fazer, ficar olhando para o nada, conversando com as pessoas. Hoje eu sei que hora o ônibus chega, qual é a lotação dele, que hora ele passa, enquanto isso eu estou no telefone. A gente não tem mais tempo para pensar em coisas criativas. Então, procura o Sim de Lojas, que a gente vai fazer um diagnóstico no detalhinho para achar a melhor solução. O que a gente mais quer é isso. E a gente sabe, essa é a dificuldade de, nossa, 95% das empresas que a gente atende. A gente poderia atender só as grandes empresas. A gente tem empresas enormes dentro da FEComércio. Os caras já têm o centro de inovação deles. E talvez vire a chave pouquinho no faturamento. A gente quer trabalhar com pequeno para cada vez mais prospere. Essa é a nossa missão. Então, conta com a gente. Oi, Gelson, obrigada pelos teus insights, pela Agradeço clareza. por estar aqui. Muito obrigada mesmo, foi excelente. Eu sou Rafaela Pescador, trabalho com branding, então, e comunicação estratégica. E eu queria ouvir de ti qual que é o principal diferencial do profissional hoje, porque eu vejo, né, muitas dificuldades, mas do empresário, né, hoje em dia, seja do varejo, seja da indústria, mas principalmente aqui, né, do varejo, já que estamos no Sim de Lojas, e eu vejo essa busca constante delas quererem aprimorar, né, as suas lojas e tudo mais, cadenciando e conseguindo fazer com que os clientes venham até ela ou escolham ela, né? E o branding é para isso, é para potencializar essas marcas no digital. Boa. Eu trabalho com isso. Então, eu queria ouvir de ti, já com a tua expertise e tudo mais, qual que é o principal diferencial hoje que uma empresária, né, precisa ter para se destacar no mercado? Uia, vamos lá. Diferencial para se destacar no mercado. Acho que o primeiro ponto é montar uma equipe forte. Isso não é nem um pouquinho fácil. Ontem mesmo a gente conversava sobre os tipos de profissionais que a gente tem, né? Eu tenho o profissional que não é comprometido, né? Tá cagando pro negócio, desculpa a palavra. Isso a gente não pode permitir no nosso negócio, tá? A gente sempre fala assim, cara, não quer jogar o jogo? Beleza. Agora, jogar contra, não dá. E às vezes a gente mantém. A gente não pode permitir isso. Aí eu tenho o profissional que é comprometido, das 9 às 6, está lá, bateu o ponto, foi para casa e acabou. Eu tenho o profissional que é muito comprometido, das 9 às 6, mas eu preciso de uma hora extra, o cara faz, ficar um pouquinho mais, o cara faz. E eu tenho o cara que é apaixonado por aquilo. Apaixonado. Esse é o perfil mais difícil de a gente encontrar. Então, acho que o primeiro ponto é começar por uma equipe forte. Até antes disso, Rafaela, né? Até antes disso, Rafaela, eu acho que é começar por um líder forte, que tenha uma cabeça aberta. Porque às vezes a gente vem aqui, fala e todo mundo, mas lá entre quatro paredes na loja não é assim. Não é assim porque a gente é convidado a não fazer um monte de coisa que a gente vai ver. Talvez, e aí talvez, tá? Parar de pensar em fazer marketing para trazer o cliente para a loja. Porque eu acho que o cliente não vai na loja por causa de produto e serviço. Ele vai por causa de uma experiência diferente. E aí eu preciso mudar esse conceito. Então, eu preciso potencializar o que está bom. O que está bom? Já vendo na internet está boa? Tá, potencializa isso. Se eu potencializar o que está ruim, me torno medíocre, me torno mediano. Agora, o que eu faço para atrair pessoas para a loja? É diferente. É atrair pessoas, não clientes. Porque as pessoas futuramente vão se tornar clientes. Então, penso eu, não sou dono da razão, não estou dizendo, faz isso que vai dar certo. Hoje, eu faria isso. Eu ia pensar como trazer pessoas para dentro da loja. E ter clientes na internet e pessoas dentro da loja. Aí faz evento, faz coffee,
criação de comunidade e por aí vai. Valeu? Mais alguém? Fechou. Cris. Obrigado, Obrigado mais uma Gelson. vez. Valeu, tamo junto. Só pedimos para ti aguardar um minutinho aqui no palco, que convido então o vice, o Léo Beretta, para entregar um mimo em nome do Cindy Lojas. Agradecer a tua disponibilidade. Vamos ao sorteio, vamos abrir aqui. Moda estilo radical. Vou convidar a Lise, do Sesc, e a Márcia para entregar então esse mimo, que é do Senac, né? Uma ação Trijuntos. Aproveitando então, quero convidar a Angélica. Pode permanecer aqui conosco, Márcia. A Angélica, da Mão Amiga, para estar então recebendo o valor de R$250 em dinheiro e mais R$60 que foi feito no Pix da arrecadação aqui de todos hoje do Ticket Solidário. O Cindy Lojas agradece a presença de vocês. Espera todos no SEV, né, 14 e 15 de maio. Entre lá no site do Cindy Lojas, faça sua inscrição gratuita, né, ao associado, a primeira inscrição. Um bom dia a todos e ótimas vendas.